Entre os diferentes tipos de soldagem, esse trabalho avalia como certos parâmetros da soldagem por brasagem afetam a qualidade da solda. Primeiramente, define-se a brasagem como um processo térmico de união de materiais onde se utiliza uma fase líquida, obtida normalmente pela fusão de um metal de adição que preenche a folga entre os materiais base por efeito capilar e pela gravidade. O metal de adição deve fundir-se em temperaturas abaixo do início da fusão de qualquer um dos materiais base envolvidos. Historicamente, sendo uma das técnicas mais antigas de soldagem, a abrasagem ainda é muito utilizada nos dias de hoje. Essa requer também, na maioria dos casos, o uso de um fluxo cuja função é a remoção das impurezas da superfície do metal base. Essa providência garante que o metal de adição fundido tenha contato direto com a superfície das juntas. Como a fluidez do metal de adição é muito maior do que a do fluxo, o material de adição desloca o fluxo e substitui-o na junta. Após o resfriamento, o metal de adição solidificado preenche a junta e o fluxo se distribui pela periferia da junta. Em nossa aula prática, avaliamos os resultados soldando três pares de tubos de cobre, sendo que para cada par de tubos foram utilizados diferentes tipos de metais de adição, e para um desses pares, o tubo com abertura foi soldado estando acima do tubo de menor diâmetro, para evidenciar o efeito de capilaridade na soldagem. Em detalhes, o procedimento adotado pelo grupo foi: primeiramente, o corte dos tubos, de modo que o tubo de maior diâmetro possua um comprimento maior. Em seguida, foi feito o flangeamento de um dos tubos para cada par, de modo que um se encaixe com uma pequena folga no outro. O terceiro passo foi o lixamento das regiões em que seria adicionado o metal de adição, isso é, o início da superfície interna do tubo flangeado e a superfície externa do outro tubo. Assim, em seguida, tendo três opções de metais de adição, cada membro da equipe escolheu um destes para soldar. Foi necessário questionar as diferenças entre cada metal, como a temperatura de fusão e possível necessidade do uso de fluxo. No caso do uso da liga de estanho, deve-se utilizar o fluxo líquido, enquanto para o uso de Revestic 40 solda prata, o fluxo já se encontra na vareta. Por outro lado, temos o Harry Zero Full Cooper, o qual não há necessidade do uso de fluxo. O fluxo é usado em virtude da molhabilidade do metal de adição. Essa molhabilidade é a capacidade de uma fase líquida espalhar-se pelo substrato sólido. Na abrasagem, a fase líquida é representada pelo metal de adição fundido e o substrato sólido pelo material base. O primeiro integrante da equipe a realizar a operação de brasagem foi o aluno Enos, conforme o vídeo mostra. Usando o material de adição Hair Zero Foscopper, Enos manuseia cuidadosamente a vareta do metal de adição, atento para que não sobreaqueça e libere gases. Após o aquecimento do metal de base, a vareta é concomitantemente aquecida e, conforme ocorre a sua fusão, a fase líquida é adicionada em todo o diâmetro da conexão entre as peças. Após a realização da soldagem, com auxílio de um alicate, o par soldado pelo integrante foi colocado em água para acelerar o seu resfriamento. Em seguida, o integrante Mateus realiza a abrasagem utilizando-se de um anel de liga de estanho. Como mencionado anteriormente, para tal metal de adição é necessário que haja uma camada de fluxo, devido à sua baixa molhabilidade. Inicialmente, é feito o anel com diâmetro próximo do tubo que não sofreu o flangeamento. O professor alertou que, devido ao baixo ponto de fusão dessa liga, é necessário que quem opere o maçarico seja rápido e utilize com uma distância maior em relação ao par de tubos, pois esse pode aquecer rapidamente de modo que evapore e não escorra entre os dois tubos, prejudicando de maneira significativa a solda. Realizando a abrasagem de ponta cabeça e utilizando a solda Revestic 40 prata, Elisa demonstra o efeito de capilaridade. Para entendermos esse efeito, é necessário recapitular o conceito de molhabilidade, que é a capacidade de uma fase líquida de se espalhar por toda a superfície sólida. Assim, quando a molhabilidade de um certo material é razoável, há a ocorrência de capilaridade, onde o metal de adição sobe acima do nível normal devido às forças de adesão geradas entre ele e o metal base. Não obstante, uma baixa pressão capilar dificulta o efeito da capilaridade, portanto, para usufruir desse fenômeno e melhorar a qualidade da soldagem por brasagem, é necessário que não haja folgas excessivas nem folgas muito pequenas, pois isso impede a fluidez do metal de adição entre as duas superfícies. Após as três soldagens, os conjuntos foram cortados para que a solda pudesse ser analisada com auxílio de microscópio. Realizando tal análise, além do corte de uma esmerilhadeira, o professor lixou as três peças cortadas com duas lixas em ordem decrescente de rugosidade e dureza. Adiante foram realizadas imagens com o microscópio e por meio delas é possível inferir diversos pontos, como por exemplo, um dos problemas que afetou a qualidade da solda foi a porosidade no metal de adição e a folga excessiva do conjunto, como pode ser visto na solda prata. O que pode-se concluir é que, por única soldagem com tubos invertidos, a gravidade não auxilia no escorrimento do metal de adição e, portanto, a solda fica sujeita exclusivamente à capilaridade, que no caso da solda com a Revestic 40 não foi boa.
As possíveis causas para o aparecimento desses poros são o excesso de metal de adição ou superaquecimento, ou ambos. Para o conjunto soldado com a liga de estanho, percebe-se uma boa qualidade de solda, com poucos poros e leves descontinuidades de fase do metal de adição.